engrandecido em nossas almas também. A minha oração nesse momento, meu pedido, Pai Santo, é que o Senhor use o teu servo, Deus, para que a tua palavra entre em nossos corações, ela que é sim eficaz, ó Pai, viva para fazer isso, para discernir, ó Pai, cada pensamento e motivação nossos. O meu desejo, Pai Santo, é que nessa noite o Senhor traga a revelação do teu Santo Espírito, revelação da cruz aos nossos corações e mentes. Usa a vida do teu servo, Pai, e que ele seja cheio do teu Espírito Santo, para que a tua palavra, Pai Santo, ela encontre morada em nossos corações. E que essa palavra, Pai Santo, ela seja viva, tanto essa noite, como na segunda-feira à tarde, como na terça de manhã, para que não seja, Pai Santo, mero conhecimento intelectual, mas que seja, antes de tudo, Pai Santo, teologia prática, viva, Pai Santo, que nos transforma cada dia. Esse é meu desejo, e a minha súplica, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar, eu queria agradecer o carinho com que vocês me receberam esse fim de semana, a hospitalidade, especialmente do Cláudio e sua família, que trataram muito bem. Fizeram até um churrasco hoje, lá na casa, vários irmãos estavam presentes. Não estou dizendo isso para semear contenda, porque só vai dizer que é do grupo do Augusto que estava lá, né? Ou do pastor, né? Não foi nada disso. Agradeço de coração a oportunidade e fim de semana prazeroso na presença de Deus junto com os irmãos. Queria convidá-los a abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Dando sequência e encerrando a nossa série de estudos a respeito da unidade cristã, com base nessa carta tão importante do apóstolo Paulo. Primeiro Coríntios, capítulo 3, nós começaremos no verso 10. Planejo chegar pelo menos no capítulo 4, verso 5. O ideal era ir até o fim do capítulo 4, mas isso vai ficar para uma outra ocasião, provavelmente, porque tem muita coisa para falar. Mas se conseguirmos chegar até o capítulo 4, verso 5, creio que já andamos o suficiente. Deixa eu recordar o que nós vimos até agora, por bem ou por amor dos irmãos que não puderam estar aqui conosco. Nós começamos lembrando a autoria da carta. Ela é uma carta autêntica do apóstolo Paulo, portanto ela remonta aí ao ano 55, mais ou menos, da era cristã. É uma carta genuína, pouco disputada. Paulo, quando escreveu, estava perto do final da sua terceira viagem missionária, está relatada no livro de Atos, capítulo 19, capítulo 20, e estava na cidade de Éfeso. De lá ele teve notícias de que a igreja de Corinto, que ele havia fundado cerca de 5 ou 6 anos atrás, estava passando por problemas gravíssimos. E essas informações vieram de membros da família de uma senhora chamada Chloe, e ele faz menção de uma comissão de 3 pessoas, 3 membros da igreja de Corinto, que viajaram muito para chegar até onde ele estava, para fazer uma oferta, uma carta, informações a respeito da igreja. A igreja tinha problemas graves, problemas de divisão, havia problemas morais, pecados que eram conhecidos e que não haviam sido tratados. Havia questões e disputas a respeito de assuntos como casamento, liberdade cristã, e o culto era muito bagunçado. Havia um mau entendimento a respeito da participação das mulheres no culto e também um uso errado dos dons espirituais no culto, para não falar de uma participação equivocada na ceia do Senhor. E havia ainda um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. E tudo isso fazia dessa igreja, ou fez dessa igreja, provavelmente a igreja mais difícil e complicada que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento. Pode ter tido igrejas com maiores problemas, mas nós não conhecemos. Das conhecidas, ela é a que apresenta mais dificuldades. O apóstolo Paulo
escreveu essa carta, então, com o objetivo de restaurar a unidade da igreja. Havia um espírito faccioso na igreja, a igreja estava dividida internamente, havia polêmicas e discussões. Ele quer restaurar a unidade da igreja, ele quer responder às perguntas e indagações de ordem prática de grupos da igreja e corrigir as irregularidades que havia lá na igreja. A carta, portanto, ela trata disso, ela não tem um único tema, ela é uma abordagem teológico-pastoral de Paulo sobre esses problemas que também são problemas das igrejas de hoje. Não dá para deixar de perceber o paralelo e a semelhança entre os problemas que a igreja de Corinto tinha e os problemas que nós temos hoje, não é? Voltando à listinha: divisão, problemas de imoralidade, falta de disciplina, opiniões diferentes a respeito do casamento, sobre liberdade cristã, posso, não posso, há problemas no culto, questões da participação da mulher no culto. Então parece que a igreja de Corinto é uma igreja bastante moderna. E as respostas que Paulo dá para aquela igreja, elas, porque são inspiradas, elas servem para nós também. Não só por causa da similaridade da situação, mas porque foram respostas inspiradas pelo Espírito de Deus e, por essa razão, elas servem de base e balizamento de orientação para nós que enfrentamos coisas semelhantes. Na primeira parte da carta, capítulos 1 a 4, após Paulo se apresentar, aí versos de 1 a 8, orar pela igreja e reconhecer um monte de coisa boa que tinha na igreja, ele entra na questão das divisões. A igreja estava dividida em torno de grupos que se formaram em volta dos nomes que tinham tido alguma participação na história recente da igreja. Paulo era o fundador da igreja, foi seguido por um pastor muito capaz e eloquente chamado Apolo, e talvez Pedro tenha estado por lá. Pedro era o líder da igreja mãe em Jerusalém. E aí os coríntios, que gostavam muito e apreciavam muito o talento humano, a retórica, o desempenho e o sucesso humano, eles haviam transferido para esses líderes a admiração que eles tinham pelos grandes filósofos e oradores e retóricos daquela época. Trouxeram para dentro da igreja uma visão de que nós devemos exaltar as pessoas e honrá-las e fazer delas celebridades por conta do desempenho pessoal delas. E aí formaram grupos e se dividiram. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E tinha lá um quarto grupo, que era o grupo dos espirituais, entre aspas, que dizia que era de Cristo. O problema com esse grupo de Cristo é que não aceitava a autoridade de homem nenhum. Não se sujeitava à autoridade de ninguém. Dizia que respondia somente a Jesus, também muito semelhante aos dias de hoje, quando pessoas reivindicam receber diretamente de Deus instruções, revelações, orientações e, portanto, não querem nem que sua palavra seja questionada. Pelo menos os que diziam eu sou de Paulo, Pedro e Apolo, pelo menos aceitavam a orientação que esses três davam, se sujeitavam à liderança dele, mas o grupo de Cristo não aceitava liderança humana nenhuma. É dos quatro grupos provavelmente o pior, né? E era mais um grupo então que estava dividindo a igreja. Paulo, então, aí do capítulo 1, passando pelo 2, 3, terminando o 4, ele procura colocar alguns princípios para sarar, sanar, curar aquela divisão. Ele vai na raiz do problema. A raiz do problema era uma comparação que os coríntios estavam fazendo entre si acerca de quem seriam os melhores e maiores pregadores da época. E eles se identificavam com cada um desses pregadores por vários motivos. Alguns tinham sido batizados por Apolo, outros por Pedro, outros gostavam da eloquência de Apolo, outros gostavam da firmeza quase legalista de Pedro em algumas situações, outros preferiam a teologia clara, límpida, profunda de Paulo. Há várias razões, nós não temos certeza de todos os motivos que levaram este ou aquele a dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas o fato concreto é que a igreja estava rachada internamente. Havia discussão, havia polêmica, havia briga, havia inimizades, a gente já não se falava mais, a igreja ainda se reunia no mesmo lugar, mas essa unidade era apenas externa. Internamente ela estava fracionada, ela estava fraturada, ela estava dividida. E Paulo deseja então que essa comunhão, o respeito mútuo e a união dos irmãos seja restaurada. Ele começa explicando
capítulo 1, quando ele esteve lá pregando, ele não quis batizar ninguém, batizou pouca gente, exatamente porque ele tinha medo que se fosse formar o fã-clube de Paulo. Né? Eu fui batizado por Paulo, fui batizado pelo grande apóstolo, fundador da igreja. Ele queria evitar isso, por isso ele batizou pouca gente. Infelizmente, isso também não adiantou muita coisa, porque o grupo acabou se formando de qualquer maneira. Depois ele faz uma comparação, no capítulo 1, 18 a 23, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Enquanto que o mundo valoriza a eloquência humana, a sabedoria de palavras, demonstração de cultura, Deus mostrou a sua sabedoria, não demonstrando o quanto ele é sábio em termos humanos, mas de uma forma que confundiu a humanidade. O ato, eu até coloquei entre aspas quando falei isso, o ato mais sábio de Deus, todos os atos de Deus são sábios, mas humanamente falando, o ato mais sábio de Deus foi salvar a humanidade através de um de nós pendurado numa cruz. A Bíblia diz que é ali que se revela a verdadeira sabedoria de Deus. É ali que Deus mostra a profundidade do seu conhecimento e da sua sabedoria. A cruz é o veredito de Deus sobre a arrogância humana, sobre a autonomia humana. Na cruz, Deus mostra o que pensa de nós e mostra a total incapacidade do homem para salvar-se. A figura de um homem preso numa cruz, preso pelos braços, pelas mãos, né, pregadas na madeira e pelos pés cravados na madeira, completamente imóvel, incapaz de sair de lá, é o retrato verdadeiro do que nós somos espiritualmente. Mortos, presos, crucificados, condenados à morte, por nós mesmos, incapazes de conhecer a Deus. Então a cruz é o veredito de Deus sobre a situação da humanidade, sobre a sua capacidade, sua habilidade de conhecer a Deus e superar o seu próprio destino, que é a condenação. Ou seja, tem que ser um de nós crucificado para nos resgatar da nossa condição de condenação e de impotência. Então Paulo faz essa comparação aí no capítulo 1, 18 a 25, dizendo que a sabedoria de Deus, que a loucura de Deus, a cruz, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E que é pela pregação da cruz que nós somos salvos. E que essa pregação da cruz é loucura para os judeus, é blasfêmia para os judeus, é loucura para os gentios, que não conseguem compreender e ver dessa maneira. Depois, no seu segundo argumento, Paulo pede que a congregação olhe para si própria e responda a seguinte pergunta: quem de vocês é de nobre nascimento? Quem de vocês é rico? E quem de vocês é culto? Eram os três sinais da aristocracia: nobreza, cultura e riqueza. E Paulo diz assim: quem de vocês preenche a condição para ser elite? E na verdade pouca gente naquele tempo preenchia, pouca gente hoje preenche. E Paulo diz: sabe por que isso? Não é porque o Evangelho é uma coisa que só mentes ignorantes e pobres conseguem compreender e que ricos e instruídos rejeitam. Não, é porque no propósito de Deus ele resolveu chamar exatamente aqueles que nada são, aqueles que são excluídos e considerados vergonha e escória do mundo. Deus resolveu compor o seu povo exatamente desses, para que no fim a glória seja dele. Para que o povo de Deus não seja composto de aristocratas, nobres, ricos e poderosos, que vão bater no peito e dizer: Deus me escolheu porque eu sou de nobre nascimento, Deus me escolheu porque eu sou culto, Deus me escolheu porque eu sou rico, Deus me escolheu por causa dos meus talentos, do meu sucesso. Não. Exatamente para evitar a glória humana, Deus compôs o seu povo através da história de gente que nada é. Na expressão do próprio apóstolo Paulo, aqueles que nada são, que são vergonha para o mundo, que são considerados como loucos diante do mundo, foi exatamente estes que Deus foi buscar para evitar exatamente a glória humana. O que Paulo está fazendo é dizendo aos coríntios que as divisões entre eles nasceram de uma concepção errada do que é o Evangelho. Na igreja, caracterizada pela cruz, salvação pela cruz, não há espaço para exaltação humana, não há espaço para glorificar homens, culto à celebridade, não há espaço para que um se exalte sobre o outro, porque somos todos pecadores salvos pela mesma cruz. Então, não há espaço para isso. E a falta de compreensão do que era o Evangelho, do que era a cruz, é o que estava levando a igreja a se dividir. A união só seria restaurada quando os coríntios compreendessem o mistério de Deus, a cruz
aí no capítulo 2. Ele, no início do capítulo, ele faz uma referência ao tempo em que ele esteve lá em Corinto. Ele diz, olha, quando eu estive aí entre vocês, eu tomei a seguinte decisão. Eu não ia pregar com ostentação de linguagem, embora eu fosse capaz disso e eu tivesse capacidade disso. Paulo era um homem muito culto, educado em 3 culturas, falava diversos idiomas e dialetos, ele podia dar um show de sabedoria, sapiência e erudição. Mas o que é que ia acontecer? Ele ia atrair pessoas para a igreja por causa do seu carisma pessoal, e não por causa da fé em Cristo Jesus. Por isso ele tomou a primeira resolução. Minha pregação vai ser simples, eu não vou dar um show de sapiência. Segunda decisão, quanto é o conteúdo, ele disse, eu vou pregar Cristo e Cristo crucificado. Esse vai ser o meu tema, não vou falar de outra coisa. E a terceira decisão, a sua dependência. Em temor e tremor, ele disse, eu vou depender do poder do Espírito Santo para convencer os corações, para mudar as pessoas. E o resultado, ele diz que ele faz isso no final do capítulo 2, capítulo 2, verso 5, para que a fé das pessoas que se chegaram à igreja não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Infelizmente, tem muita gente na igreja que foi atraída pelo motivo errado. Que vieram pela igreja, pelo carisma pessoal de um pregador, atrás de uma namorada, porque achou que era bonito, porque gostou da música, porque é fashion, porque eu não sei o que, e entrou na igreja pelo motivo errado. Paulo tomou todas as providências que ele podia tomar para evitar que na igreja houvesse pessoas que estavam ali pela motivação errada. E o pior de tudo é que a pessoa nem percebe que ela está ali pela motivação errada, né? Ela geralmente passa por um processo de racionalização. O bom é que Deus é tão misericordioso que às vezes ele pega um cidadão que veio para a igreja atrás de uma menina bonita e converte. Misericórdia de Deus. Eu não estou defendendo o namoro missionário, eu não acredito em namoro missionário. Mas, porque senão as pessoas estariam na igreja, mas pelo motivo errado. E a compaixão de Deus é tão grande que apesar de Ele nos salva, apesar de nós, Ele nos salva e nos ilumina e nos chama. Bom, mas compete aos pregadores, à liderança da igreja, fazer tudo para evitar que as pessoas entrem na igreja pelo motivo errado e que se tornem membros da igreja pelos motivos errados. O motivo certo é Cristo e sua cruz, a redenção que há nele, pronto, mais nada. Esse é o motivo. E é por isso que nós devemos lutar. E é a falta disso que produz desunião e quebra da unidade da igreja. No capítulo 2, ainda de 6 a 16, Paulo diz que a compreensão dessas coisas, compreender a cruz e suas implicações, é algo que somente o Espírito Santo pode fazer. É o que ele chama de revelação do Espírito. O homem natural, ele não compreende a cruz. Parece loucura. Mas o Espírito Santo ilumina o entendimento e nos revela o plano secreto de Deus que ele elaborou desde a eternidade e que estava oculto no Antigo Testamento, que foi revelado com a encarnação e a pregação dos apóstolos, e que agora, pela Bíblia, o Espírito Santo traz ao nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, para que nós vejamos aqui a profundidade do plano de Deus. E é somente pelo Espírito Santo que alguém pode reconhecer a Jesus como Filho de Deus e crer nele como Salvador. E aí Paulo termina o capítulo 2 e inicia o capítulo 3 dizendo, é uma pena, irmãos de Corinto, que eu não pude tratar vocês como gente espiritual. Vocês na verdade são carnais, vocês são crianças em Cristo, porque na hora que vocês dizem, eu sou de Paulo, Pedro e de Apolo, vocês estão andando conforme o mundo. O mundo é que é assim. O mundo é que vive dividido, briga de torcida, né? Eles se matam por conta disso. Vá para a reunião de condomínio, você vai ver o rolo lá. Eles não conseguem estar juntos, né? O mundo briga, é o espírito mundano de exaltação, de busca de glória, de espaço de poder. A igreja não é assim, por isso vocês não são espirituais. Embora na igreja de vocês, ele está falando aos coríntios, haja manifestações de línguas, de profecia, de visão, revelação e vários outros dons. Ele diz no capítulo 1 que a igreja de Corinto tinha sido agraciada por muitos dons espirituais, mas era uma igreja carnal. Ela ainda raciocinava como o mundo raciocinava. E precisava então ser corrigida nesse sentido. Depois, ainda no capítulo 3, Paulo tentou aí, no segundo ponto, né? O que são os líderes cristãos? Paulo explica quem é Paulo, quem é Pedro e quem é Apolo. Eles não são líderes formadores de grupo, eles não são celebridades em torno das quais se formar facções de divisão na igreja. Eles são servos de Deus, são servos da igreja.
E se um teve mais sucesso do que o outro, é porque um planta e outro rega. E Deus é que dá o crescimento. Por isso não se deve medir um ministro, um pastor, um evangelista, um obreiro, necessariamente pelos números do seu ministério. Porque você vai encontrar gente fiel que labuta anos em lugares muito difíceis. E as estatísticas no final do ano são pequenas. Mas você vai encontrar outros que você não sabe explicar por que é que a igreja dele fica crescendo o tempo todo. Então, a resposta que nós temos é, na sua sabedoria, geralmente misteriosa para nós, sua providência geralmente secreta, Deus às vezes faz com que a mesma semente produza a 30, outras vezes a 60 e outras vezes a 100 por 1. Está na soberania dele, nós não podemos converter ninguém. O que se requer de nós é a fidelidade, que é o que ele vai dizer aqui no capítulo 4. E foi aqui que eu parei. E agora vamos tentar terminar. Capítulo 3, de 10 a 17, Paulo faz agora uma advertência severa aos que estão dividindo a comunidade. Veja só o que ele diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqui nós temos uma advertência severa do apóstolo Paulo a respeito daqueles que estavam contribuindo para a divisão da igreja. Ele começa no verso 10, lembrando que o trabalho dele de plantação da igreja foi o trabalho de lançar os fundamentos. Segundo a graça de Deus, estou lendo o verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele lançou o fundamento da igreja de Corinto. Qual era o fundamento? Ele vem dizendo até aqui, o fundamento é Cristo e esse crucificado, não é Pedro. Não é o apóstolo Pedro o fundamento da igreja. O fundamento é a pregação apostólica de que Cristo é o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Chegou em Corinto, pregou essa palavra, o fundamento, nasce uma igreja erigida sobre essa rocha. O alicerce da igreja é a verdade de que Cristo é o Filho de Deus vivo e que pela sua cruz ele nos salva. Esse foi o fundamento que Paulo cuidadosamente colocou. O fundamento estava certo. A pregação apostólica foi feita por Paulo, o verdadeiro evangelho puro. E ele diz isso que fez como prudente construtor. Qual foi a prudência? Não ensinar nada que não servisse de fundamento. Ensinar aquilo que era básico, sobre o qual as pessoas poderiam construir sua vida e seu relacionamento com Deus. Mas, ele diz, porém, outro edifica sobre ele. Ninguém sabe que outro é esse. Alguns acham que é uma indireta sobre Apolo, que foi o pastor que veio depois dele. Eu não creio. Ele está se referindo aos demais líderes que vieram depois dele e que, em cima do fundamento que Paulo lançou, começaram a levantar as paredes da igreja. Paulo foi o missionário fundador. Plantou, foi embora, lançou o fundamento, vieram outros líderes, Apolo foi um deles, que continuaram o trabalho de Paulo, edificando sobre a base que ele tinha lançado. Outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. A base está lançada. Cuidado agora, o que é que você vai edificar sobre aquela base. Porque, ele diz no verso 11, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos que nós não temos mais apóstolos hoje. Porque os apóstolos foram os que lançaram a base da igreja. Eles lançaram o fundamento. E em cima do fundamento apostólico
os pastores edificam as paredes. Trazer Paulo de volta agora seria absolutamente desnecessário, porque ele já fez o trabalho dele, e esse trabalho está registrado aqui. Você quer apóstolos? Eu tenho 12. Eu leio eles no bolso, Paulo todo dia. Aqui, ó, não preciso de apóstolo, eu tenho Paulo aqui, ó. Leio ele todo dia. Ele lançou a base. É isso que o apóstolo faz. Ele está no início da igreja lançando o fundamento. Por isso que os apóstolos não tiveram sucessores. Eles não se nomeavam em sucessão. Paulo não deixou sucessores. Ele podia ter deixado Tito. Podia ter deixado Timóteo, a quem escreve 2 cartas. Mas em momento nenhum Paulo transfere para Timóteo, ou para Tito, ou Silas, ou qualquer outro auxiliar seu, homens de Deus, a sua prerrogativa como apóstolo. E você não vê isso também em Pedro, você não vê isso em Mateus, que escreveu o Evangelho, não vê isso no apóstolo João, que escreve 3 cartas no Evangelho e o Apocalipse, você não vê isso em Tiago, você não vê isso em qualquer outro daqueles que compunham o grupo apostólico e que nos deram o Novo Testamento. Não. Era um grupo restrito, cuja finalidade era, na transição das 2 alianças do Antigo Testamento para o Novo, lançar as bases da igreja cristã. O fundamento está posto em Jesus Cristo. Não precisamos mais de apóstolos. Agora precisamos de pastores e mestres que nos expliquem a doutrina apostólica. É isso que nós precisamos hoje. Gente fiel ao fundamento apostólico. Gente que anuncia essa palavra no mundo inteiro. Então ninguém pode pôr outro fundamento. E aí, a partir do verso 12, ele fala a respeito da edificação sobre o fundamento. Ele diz: o que alguém edifica, verso 12, sobre o fundamento. Ele está falando do trabalho dos pastores. É ouro, prata, pedras preciosas, madeira pelo palha. Manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo que provar. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o dia do juízo está chegando, é o que ele chama de um dia. O dia aqui é o dia com D maiúsculo, é um grande dia. Há muitos dias que já se passaram muitos dias desde a fundação do mundo. E nós veremos muitos dias, muitos outros virão, mas o dia com D maiúsculo vai ser o último dia da história desse mundo como nós o conhecemos. Em que Deus trará juízo em julgamento os segredos dos homens. Naquele dia com D maiúsculo, Deus então vai julgar as obras dos ministros, as obras dos pregadores, dos pastores, dos obreiros. O que é que eles edificaram sobre o fundamento apostólico? E Paulo coloca aqui 2 possibilidades. Alguns fizeram um barraco, tipo favela, de madeira, feno e palha, uma cabana. Outros construíram uma bela edificação sólida, de material nobre, que ele chama aqui de ouro, prata e pedras preciosas. Paulo não está enfatizando a adequação desses materiais para a construção, que não são muito bons, né? Bom tempo para a construção é concreto, brita, ferro, vergalhão, plástico, enfim, preparado para isso. Mas não tinha naquela época. O que ele quer dizer é o seguinte: é que sobre o fundamento apostólico, alguns construíram um ministério que é como palha, não tem consistência, não tem nada. E outros fizeram um edifício sólido, duradouro, precioso e valioso. O mesmo fundamento, mas pastores que não foram fiéis, pastores que não se esforçaram, pastores que não levaram a sério o seu ministério. O resultado é uma igreja que na verdade é uma choupana, enquanto que outros que foram fiéis produziram um trabalho que é um edifício imponente e resistente. E aí ele faz uma comparação. Como é que a gente vai saber o que é um e outro? Infelizmente aqui nesse mundo nem sempre dá para ver, porque a gente vê só a aparência. A gente vê o que é externo, a gente não conhece o coração. Mas no dia do juízo, o dia do juízo vai ser semelhante a um incêndio. Eu não sei, lá em São Paulo tem muita favela, me disseram que aqui em Araraquara não tem nenhuma. Nós temos muitas lá em São Paulo. Se vocês quiserem, a gente pode importar alguns para vocês aqui. De vez em quando pega fogo lá na favela daquela. E aquelas casas feitas de plástico, de papelão, de madeira, de isopor, de cortiça, aquilo
incinerado em questão de segundos, não fica nada. E às vezes eles conseguem, lá na favela, fazer uma construção de tijolo, de concreto, e essa edificação ela não cai com o fogo. Né? O que é perecível e que é combustível vai embora, mas o que não é, permanece. Essa é a figura que Paulo está usando aqui, no verso 13. Ele compara o dia do juízo a um incêndio que Deus vai provocar na igreja. E aqueles ministérios que foram comparados ou feitos de tal maneira que são feno, madeira e palha, eles serão absolutamente incinerados, eles não subsistirão, eles não terão valor nenhum, muito embora eles possam parecer formosos aos olhos humanos. Enquanto que aqueles que forem edificados da maneira correta, pela intenção correta, pela motivação própria, esses subsistirão no dia do juízo. E aí Deus vai recompensar os pastores de acordo com isso. Verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, se incinerar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A gente sabe o que é uma pessoa se salvar de um incêndio. Ela só sai com a roupa do couro, né? Não leva nada. E às vezes nem a roupa do couro. Sai peladinho lá do incêndio. Né? É salvo, mas ele não receberá recompensa alguma da parte de Deus. O que está em jogo aqui não é a questão da salvação, mas o mérito do ministério. Por que você entrou no ministério? Por que você está na igreja? Quem você prega? Por que você prega? O que você deseja ganhar com isso? Qual foi o conteúdo da sua mensagem? Às vezes as pastores são bons de lábia, eles impressionam, a semelhança dos sofistas, eles conseguem atrair multidão, mas no dia do juízo, o que vai subsistir do ministério desses homens? Quando o juízo de Deus, a semelhança de um fogo, analisar a profundidade dos corações, das intenções e do propósito. Por isso é como se Paulo dissesse: não diga eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, porque você não conhece o coração desses homens. Só no dia do juízo é que a integridade e a veracidade desses ministérios serão conhecidos. Por isso não se vanglorie nos homens, não faça comparação, porque você não sabe o que é que está por detrás. Às vezes você pode ter um ministério abençoado e maravilhoso. De vez em quando a gente é surpreendido com um escândalo, né? Um ministério que a gente pensava maravilhoso, de repente descobre, já traía a mulher há 2 anos, tinha roubado o dinheiro da igreja, tinha problemas com o fisco, lavagem de dinheiro, né? E a gente, puxa, eu confiava, ouvia essa pessoa, assistia os sermões, comprei os livros, eu lia, e de repente aquilo que estava oculto veio à tona. Só que em alguns casos não virá à tona aqui nesse mundo. Deus reserva para o dia do juízo a verdade. Por isso não diga eu sou de Paulo, de Pedro e de Apolo. Porque você não sabe quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo. Bom, eu sei quem é Paulo, sei quem é Pedro, sei quem é Apolo. Mas eu estou fazendo uma comparação dos dias de hoje. Nós não conhecemos tudo a respeito de todas as pessoas. E no dia do juízo é que isso vai acontecer. Então, essa é a má notícia aqui para os pastores. E é uma má notícia também para aqueles membros que achavam que isso aqui estava falando dos crentes, né? Tem crente que diz assim: eu não quero galardão, eu quero só entrar no céu, ainda que eu seja salvo pelo fogo. Não está falando de crente aqui, está falando do ministério pastoral. Tá? Está falando do ministério. Se você encontrava nesse versículo um certo conforto para viver uma vida assim, meio lá, meio cá, dizendo: não, eu não estou assim, não sou muito ativo na igreja, eu quero só entrar no céu. Não quero galardão, não quero recompensa. Paulo diz aqui que vai ter gente que vai ser salvo pelo fogo, sou eu. Eu só quero entrar. Não está falando de você. Aqui está falando dos pastores. Tá? É uma má notícia para você. Tá? Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá você. Então, desculpa tirar você da sua zona de conforto, mas essa passagem não justifica uma vida inoperante, letárgica, sem envolvimento no reino de Deus. Esse verso aqui não está tratando disso. Tá? Não está tratando disso. Dito isso, o nosso apóstolo prossegue e faz uma exortação muito severa, a partir do verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ele está falando aqui não do santuário, igreja, edifício, e ele também não está falando do nosso corpo. Ele está falando da igreja composta de todos aqueles que professam em verdade o nome do Senhor Jesus e que estão edificados sobre o fundamento apostólico. Essa é a igreja. Esse é o santuário de Deus. É aqui que Deus habita. É aqui, o local da habitação de Deus. Deus não mora mais em edifícios feitos por mãos humanas. Na verdade, nunca morou, apesar do tempo do Antigo Testamento. Ele habita no seu povo, que pode se reunir em qualquer lugar do mundo, desde que ali estejam reunidos em nome de Jesus, sobre o fundamento apostólico, para adorar a Deus, ser edificados, se instruírem, se consolarem, se exortarem, juntos aprenderem, exercerem os dons espirituais, celebrar os sacramentos que o Senhor deixou, o batismo de ceia. Ali está o Senhor, ali está a igreja, ali é o santuário de Deus. Não sabeis que sois o santuário de Deus? A palavra santuário aqui, naos no grego, se referia ao santo dos santos. É diferente da palavra para templo. Tinha o templo, hieros, e tinha o santuário, naos, que era onde Deus se revelava, onde estava a arca da aliança, onde o sacerdote entrava uma vez por ano com sangue. A palavra que Paulo usa aqui é a que designa o santo dos santos, para dizer, vocês são o local da própria habitação de Deus. Vocês são o santuário de Deus. Não sabem disso? E que o Espírito de Deus habita em vós. Alguns têm usado essa passagem para dizer que o Espírito Santo só habita na coletividade e não habita nos indivíduos. Eu não vejo isso aqui. Não é? Porque o que é habitar na igreja se não habitar nos indivíduos coletivamente? Não é? Então, eu não vejo necessidade de excluir uma coisa da outra. E aí vem a advertência. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O que é destruir o santuário de Deus aqui nesse contexto? Tem pessoas que acham que o santuário aqui é o corpo e acham que é tomar Coca-Cola, comer carne vermelha, né? Tem muita gente que forma toda uma dieta alimentícia porque está dizendo aqui que quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E pensa que o santuário aqui é o corpo do crente. Não é o corpo do crente, está falando da igreja. Destruir o santuário de Deus aqui é rachar a igreja com as divisões. É promover o cisma. É promover as divisões na igreja. É isso que Paulo está se referindo aqui. E olha o que ele diz. Se você destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Paulo pronuncia aqui um juízo sobre o faccioso. Aquele que promove divisões, aquele que divide a igreja de Deus, que está buscando poder, que está buscando lucro, que está buscando dinheiro, que está buscando popularidade, procurando prestígio e quebra a unidade da igreja, vai embora e leva um grupo para ter o seu próprio espaço, o seu próprio ministério. A Bíblia denuncia esse tipo de gente como sendo heréticos e facciosos, inclusive Paulo diz a Timóteo, afasta-te dos tais. Porque esses homens são sensuais, agora é Judas, sensuais, promovem divisões que não têm o espírito. O interesse é humano apenas, ver religião como meio de vida, explorar a credulidade das pessoas para ganhar dinheiro. Quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja como Deus zela pela unidade da igreja. Veja como Ele olha para a igreja como sendo a sua habitação, e como Ele aborrece o cisma, a rachadura, a falta de comunhão, a falta de fraternidade. A igreja pode parecer unida, mas se ela estiver dividida por gente que não se fala, gente que não se entende, que vive as turras, provocando polêmica e discussão em coisas pequenas. A briga aqui é uma briga por preferência, gosto pessoal, quem é o melhor pregador. Não é nem uma grande questão teológica. Se você for analisar, você vai ver que muitas das divisões que existem hoje na igreja evangélica brasileira é promovida por gente divisionista, faccioso, que quer o seu espaço. Motivos escusos. Eu não tenho problema uma igreja se dividir num sistema pacífico. Ela chegou em tamanho e a melhor coisa para o avanço do reino é que ela saia um grupo e forme outra igreja, mas que saia na paz.
saia com a bênção dos irmãos, saia com o objetivo missionário de colocar mais uma igreja em um ponto da cidade onde não tenha. Eu acho isso maravilhoso, eu defendo isso. Eu não creio em mega igrejas grandes demais. Eu acredito em igrejas que se multiplicam e que plantam outras igrejas. E aí eu creio que essa é uma divisão saudável, natural, que vai com a bênção. Mas Paulo aqui está repreendendo esse tipo de divisão que é uma fratura no corpo de Cristo, promovida por pessoas que receberão o mais severo juízo de Deus. Capítulo 3 termina com uma exortação prática, onde ele exorta os coríntios a que abandonem sua maneira carnal de encarar os líderes cristãos e que cessem as divisões. Ele já tinha dito isso no capítulo 1, verso 10, ele diz: eu rogo, irmãos, rogo em nome do Senhor Jesus, que vocês parem com essas divisões. E ele diz agora: vocês têm que ser loucos para que restaure a unidade da igreja. Olha o que ele diz aqui. Ninguém se engane a si mesmo. Estou lendo o verso 18. Se algum dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se louco para se tornar sábio. Estúpido, né? Para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Não se engane, irmãos, diz o apóstolo Paulo. Se vocês pensam que são sábios, de acordo com o mundo, faça-se de louco. O que seria fazer-se de louco? Abraçar a cruz e as suas implicações, que é ignomínio e opróbrio para o mundo incrédulo e hostil. Assuma a cruz. Para o mundo você vai virar louco, mas o que importa é como Deus lhe avalia e não como o mundo lhe avalia. Faça-se louco para se tornar sábio aos olhos de Deus. O problema dos coríntios é que eles queriam ser respeitados pela sociedade. Queriam seguir os seus grandes pregadores, os seus grandes pensadores. Paulo diz Deus fala através de Paulo, dizendo: não, vocês têm que se tornar loucos, para que na verdade vocês sejam sábios. Porque na verdade a sabedoria do mundo é que é loucura. E aqui ele faz citações de Jó 5,13 e do Salmo 94, dizendo que Deus apanha os sábios desse mundo na sua própria loucura. E também que Deus conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Os homens sem conhecimento de Deus, eles podem fazer muitas descobertas, eles podem avançar o conhecimento do mundo natural, mas o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus, lhes falta. E essa é a verdadeira sabedoria. Um pobre iletrado que conhece a Deus profundamente, ele tem mais sabedoria do que um PhD, DVD, PNP, ODD, que obteve todos esses títulos lá e que não sabe viver em paz com seus semelhantes. Torne-se louco para que de fato você tenha a verdadeira sabedoria. Tornar-se louco é abandonar a glória humana e abraçar a cruz, todas as suas implicações. Renúncia de si, de você mesmo, daquilo que você é e que você tem, e depositar tudo aos pés da cruz e dizer: Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Te seguirei até o fim. Se eu vou me gloriar, eu vou me gloriar em Ti. É assim que ele termina no verso 21, 22, dizendo: portanto, verso 21, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vosso. E aqui Paulo faz uma inversão. Eu fico sempre impressionado com a astúcia teológica de Paulo. Ele faz uma inversão. Não é que, quando você diz eu sou de Paulo, está errado. Você não é de Paulo. Paulo é que é seu. Quando você diz eu sou de Pedro, está errado. Pedro é que é seu. Apolo é que é seu. Calvino é seu. Lutero é seu. John Piper é seu. A lista é grande, né? Paul Washer é seu. Na hora que você diz eu sou de fulano, você está reduzindo o que Deus
preparou para você. Veja como ele diz aqui, ó. Tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. O que são esses homens? São servos de vocês. São pessoas que Deus levantou na história da igreja para abençoar a sua vida. Então não diga eu sou de um. É errado. Ele é que é seu. Deus o levantou e colocou na igreja para abençoar a sua vida. Ele é servo seu. Nada mais do que isso. E não só esses homens. Paulo diz, o mundo, o presente e o porvir. Na verdade, nós somos herdeiros de Deus. Deus fez todas estas coisas para dar aos seus filhos o mundo maravilhoso que Ele criou, tudo que nele se contém. E nós somos a herança de Deus em Cristo Jesus. E o mundo que Ele fez é a nossa herança. Tudo é nosso. E nós entraremos na posse do mundo inteiro. Um dia. Num dia como dele. Quando esse último dia da história do mundo como nós o conhecemos vier. Nós entraremos na posse de tudo isso que Deus preparou para nós. Até lá, cuidado. Não divida a igreja. Ame a igreja. Ela é imperfeita. Ela é cheia de gente como o pessoal da igreja de Corinto. Ela tem compreensões diversas. Ela é problemática. Mas ela é o santuário de Deus. É onde Deus habita. E nós precisamos da compreensão da cruz e das suas implicações. Porque muitas, para viver em unidade, porque muitos dos problemas, eu diria quase todos os problemas da igreja, é decorrência da arrogância, do orgulho, de uma cerviz não quebrantada, de falta de arrependimento, às vezes falta de conversão. Falta de conversão. Para que nós possamos com humildade entender o irmão, compreender, mesmo que discordemos, conviver em paz naquilo que não é o fundamento da igreja. O que é fundamental na igreja não tem acordo. Aí nós vamos para o pau mesmo, é briga. Se for o fundamento da igreja, não tem acordo. Mas as brigas, elas são por picuinhas, às vezes detalhes, coisas bobas, e os crentes se dividem com tanta facilidade. Porque falta a verdadeira espiritualidade, que é a compreensão da cruz de Cristo, o que é que ela representa e suas implicações. Vou terminar por aqui, eu acho que o capítulo 4 vai entrar no como Paulo está defendendo o apostolado dele, fica para outra vez, para a próxima série de conferências, aí um dia que a gente ia acertar de novo. Mas eu quero terminar com algumas conclusões aqui. A nossa pregação, portanto, à luz de tudo isso, a pregação da igreja, deve exaltar sempre a Jesus e nunca a si mesmo. Uma coisa que eu gosto dos pregadores puritanos é que eles raramente citavam experiências pessoais, raramente citavam exemplos da sua própria realidade. Por quê? Porque acaba chamando a atenção das pessoas para a figura do pregador. Não é que a gente não possa usar ilustrações, elas ajudam. As ilustrações são como janelas do sermão, que ajudam a pessoa a ver o que é que está sendo dito aqui. Embora tenha um provérbio árabe que diga que o bom pregador é o que transforma o ouvido em olho. Então, quando você consegue transformar o ouvido em olho, quando você vê que as pessoas estão vendo o que você está dizendo, então você está pregando bem. Elas têm que ver o que você está dizendo. E às vezes as ilustrações ajudam. Mas o problema, o que acontece é que muita gente é um contador de histórias. Muitos pregadores são contadores de experiência. Não tem conteúdo. Chama fulano, dá testemunho, conta uma história, passa um filme, faz uma encenação, grupo de coreografia e tal, o culto todo passa. E não tem conteúdo, não tem palavra de Deus, fundamento apostólico. E o resultado, o povo fica com fome. Recebo, eu vou contar a experiência pessoal, recebo dezenas de e-mails por semana de gente que diz assim: eu quero agradecer os vídeos no YouTube, as mensagens no blog, os murais no Facebook, seu, de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, porque é o que me alimenta, que eu vou na minha igreja, eu só ouço história, ilustração, conversa. E a internet virou um grande ministério pastoral. Para os desigrejados, né? Aliás, eles são igrejados, mas não tem pastor, não tem mestre, não tem gente que ensina.
função do ministério. Segunda coisa, o mundo e as pessoas não regeneradas, elas não compreendem as implicações da cruz de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Por mais que nós preguemos, por mais clara que seja a nossa argumentação, por mais persuasiva que seja a sequência lógica dos nossos argumentos, a mente humana é incapaz por si só de compreender salvadoramente o Evangelho. Às vezes eles têm uma compreensão clara do que nós estamos dizendo. Você pode perguntar a um ateu: o que significa para você João 3,16? Ele vai dizer: ó, está dizendo aí que Deus, que eu não acredito que existe, mas Deus amou o mundo, ou seja, de acordo com esse versículo, o Deus que vocês dizem que existe, ele tem uma atitude de amor para com o mundo, e ele demonstrou esse amor enviando o Filho dele, que vocês acham que é Jesus Cristo, que morreu numa cruz para salvar vocês, se você acreditar nele. Então, está claro o que o versículo está dizendo, só que eu não acredito em nada disso. Então ele tem compreensão do Evangelho, mas não a compreensão salvadora. Ele não pode ler João 3,16 e dizer assim: Deus me amou de tal maneira que me deu o seu Filho, para que eu que nele creio, não pereça, mas tenha já a vida eterna. Ele não pode dizer isso. Somente a graça de Deus abre os nossos olhos para que nós tenhamos uma compreensão salvadora do Evangelho. É o que nós chamamos de iluminação do Espírito Santo. Terceira coisa, a principal causa das divisões nas igrejas é que os crentes agem como o mundo e não como espirituais. Gente que não compreendeu o Evangelho. Aí entram as divisões, dissensões, carnalidade, intrigas, gritarias, ódios, invejas, ciúmes, contendas. Tudo isso é produto de uma natureza não regenerada ou não santificada. E é a causa das divisões. Líderes cristãos, quarto lugar, eles são servos e não dominadores do rebanho. Vocês não são, né? Aqui a gente acostumou a dizer assim: é a igreja do pastor Wilson. Não é que é a igreja do pastor Wilson, o pastor Wilson é da igreja. Deus o colocou para ser bênção para vocês. E qualquer outro líder que porventura tenha abençoado a vida de vocês. E por fim, toda a glória sempre, sempre, sempre tem que ser de Deus e de Jesus. Deus não divide a glória dele com nenhum tiquinho, com ninguém. Nada. É sempre dele, absolutamente. Se você ainda não entendeu isso, então está na hora de, diante da cruz, renunciar a você, a sua glória, ao seu nome, à sua reputação, aos seus bens, tudo que você acha que é e que tem, e esvaziar de si mesmo do seu eu, jogar-se nos braços do crucificado. E só então você vai encontrar sentido, vida, paz e razão para viver. Amém? Amém. Ó Senhor, obrigado por Paulo. Nós não somos dele, ele é nosso. Obrigado que o Senhor deu Paulo à igreja, o Senhor deu Pedro à igreja, o Senhor deu Apolo à igreja. E diante de nós desfilam heróis da fé que através da história o Senhor concedeu graciosamente à igreja, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, para a edificação dos santos, crescimento da igreja, até que nós nos tornemos semelhantes ao Senhor Jesus. Senhor, queira nos perdoar quando nós contribuímos para a cisão da igreja, provocar contenda entre os irmãos, quando nós deixamos de falar uns com os outros, quando nós caluniamos, falamos pelas costas, não damos ao outro nem a oportunidade de se defender. Perdoa-nos, ó Deus, restaura e te peço nessa noite a unidade da tua igreja entre os irmãos. Restaura, Senhor, os relacionamentos, marido e mulher que estão brigados, amigos que já não se falam, ó Senhor, para que todos sejamos um, como nós acabamos de cantar. Abençoa também Araraquara, as igrejas cristãs que aqui se encontram, mesmo atuando em campos diferentes, com estruturas diferentes, dá-nos verdadeira unidade com todo aquele que professa em verdade o nome de Jesus. Que as barreiras possam se vencer também, para que seja um testemunho de unidade num mundo tão dividido e caído. Obrigado pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, Augustus. Que banquete. Sim. Amém, irmãos? Amém. Eu quero dizer, pastor, de quanto eu fui abençoado. E pelo fato dessa passagem, fala muito para a gente que é pastor. Quero agradecer pessoalmente. Eu sei que os irmãos, por essas conversas que a gente tem, né, no corredor, depois do culto, já me falaram também que tem sido muito abençoados pelo irmão. E eu gostaria já de deixar o convite para que o irmão volte no ano que vem. Amém? Amém. Aí depois a gente conversa sobre data, agenda, algo assim, para que o irmão continue de onde o irmão parou. Capítulo 4, versículo 1, e siga. A partir do 5, já não mais falando da unidade, mas da pureza da igreja, né? Então eu quero deixar desde já o convite, depois a gente acerta a data. E eu gostaria então de encerrar com os irmãos cantando sobre aquilo que Jesus possibilita para nós, a nossa unidade, a nossa comunhão, apesar dos nossos pecados, das nossas diferenças, graças a Ele, graças ao amor de Deus Pai, a obra do Deus Filho, e aquilo que o Espírito Santo tem realizado na nossa vida hoje. Nós somos chamados para sermos irmãos, para sermos irmãs. Eu gostaria que, se você puder ficar em pé nesse momento, que junto cantemos a canção Alto Preço, confessando que sabemos que foi por um alto preço que Ele nos fez uma família e nos levará como filhos e filhas para diante do nosso Deus e Pai, vivemos toda a eternidade. Cantemos em louvor e gratidão ao nosso